Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a CSN Mineração, a famosa CEMIN, uma das maiores mineradoras de minério de ferro do Brasil. E esse assunto é apaixonante e eu adoro falar sobre minério de ferro, eu adoro discutir sobre esse assunto. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira completa da CSN Mineração. E ao final do vídeo vou dar a minha opinião. Será que compensa investir em CSN? Será que compensa investir em minério de ferro? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo, sem enrolação. A CSN é uma gigante, né? Uma das maiores mineradoras do Brasil. E o legal da CSN é que ela é uma empresa integrada, né? Então, ou seja, ela tem a mina, ela tem o transporte, né, através da MRS, na qual a CSN é sócia, né, tem 19% da MRS, que faz a logística, faz o transporte entre a mina e o porto, e ela tem também o porto, né? Ela possui uma mina em Minas Gerais, que é a mina de Casa de Pedra, em Congonhas, está mais ou menos 100 quilômetros de Belo Horizonte, é uma gigante, né? Essa mina ela tem reservas de mais de 3 bilhões de toneladas, tá? Só para você ter uma ideia, a CSN hoje ela consegue minerar algo em torno de 30 milhões por ano, né? Então, 3 bilhões é a reserva, ela minera 30 milhões, né? Eu vou morrer, você vai morrer, meus filhos, meus netos, e ainda vai ter minério ainda disponível lá em Casa de Pedra, né? Mas o grande problema da CSN é o seguinte, esse minério que está lá hoje, ele tem um teor de ferro mais baixo, tá? O minério bom, que era o minério mais rico, já foi minerado, né? E aí o que acontece? Hoje a CSN está tendo que investir fortemente, né? Existe um plano de investimento de mais de 15 bilhões de reais até 2028, basicamente com dois vetores. Aumentar a produção, que é necessário, e melhorar a qualidade do minério. Fazer o enriquecimento do minério, né? Ao invés de vender aquele minério sem beneficiamento e conseguiria ter um preço mais baixo, não teria um FII, um adicional, um prêmio, né? Ela quer transformar aquele minério de menor qualidade, que vem do Itabirito, né? Ela quer transformar aquele minério no pellet feed, né? Que é um minério mais fino, né? Com a granulometria bem fininha, né? Que tem uma participação de minério de ferro mais alta, né? E que sabe transformar esse minério na pelota. A pelota, então, tem um valor agregado muito grande, né? Porque ele no forno, na siderúrgica, ele economiza muita energia. Então, assim, teoricamente, todo mundo gosta da pelota, porque a pelota é um produto verde, né? Um produto que lá na ponta, lá na China, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, vai gastar menos energia. Então isso é muito interessante, né? Esse é o ponto fraco da CSN. Ela tem muito minério, mas de qualidade mais baixa, né? Com teor de minério de ferro mais baixo, e aí ela tem que investir muita grana. E ela está fazendo isso, né? Para conseguir dar maior perenidade ao seu negócio, dar maior competitividade ao seu negócio, principalmente em relação ao custo, né? Beleza? Ok? Vamos então fazer uma avaliação econômico-financeira da CSN. Lá na frente eu vou voltar a falar um pouquinho sobre CSN, mercado, Vale e enfim, a minha avaliação sobre o segmento. Bora lá? Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da CSN Mineração. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, ok? E para isso eu peguei os balanços da CSN de 2020 até 2025, fiz uma reclassificação e consegui oferir aqui esses três indicadores. É o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria, ok? A análise dinâmica de balanços trabalha somente com esses três indicadores. E ela é muito eficiente, vocês vão ver, tá? Ela é muito mais eficiente que a análise tradicional fundamentalista, né? Se você for em qualquer site fundamentalista aí na internet, né? Status Invest, Investidor 10, enfim, qualquer site, você vai perceber que existe mais de uma centena de indicadores e é muito difícil fazer a avaliação. Eu não vou dar maiores detalhes aqui sobre a parte teórica, sobre o conceito, como é que não é dessa teoria. Vou deixar um tagzinho aqui, ok? Para vocês que estão curiosos, aqui nesse tagzinho, nesse videozinho que eu fiz, vai falar brevemente sobre essa teoria, ok? Mas a melhor alternativa para quem quer aprender, para quem quer entender como essa metodologia funciona, é acompanhar o vídeo, beleza? Então, bora lá. Então, pessoal, essa aqui é a matriz com todos os indicadores, ok? De 2020 a 2025. Quando eu olho para essa matriz, né, o que eu vejo? Eu vejo uma empresa interessante, ok? Necessidade de capital de giro negativa, isso é sensacional. Isso é raro em se encontrar essa situação em empresas da B3, né? E eu vou explicar por que mais à frente, ok?
Saldo de tesouraria muito robusto, né? Hoje a empresa tem aí praticamente 13 bilhões de reais em caixa, capital de giro positivo, ok? Então uma empresa bem interessante. Então, pessoal, só que para eu ter uma análise assim mais panorâmica dessa empresa, mais geral, mais global, para eu entender que bicho que é esse que é a CSN, eu pego o último balancete disponível, que no caso é o segundo trimestre de 2025, e faço a representação do gráfico de blocos, ok? E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa com uma estrutura financeira excelente, grau de risco 1, ou seja, inexistente. Não existe risco. A CSN é uma empresa que não tem risco de inadimplência no curto e no médio prazo, ok? Tem um saldo de tesouraria muito positivo, de algo em torno de 12,8 bilhões de reais. E esse saldo de tesouraria, pessoal, que está no curto prazo, né? Está no banco, está nas aplicações financeiras de curto prazo, ele é proveniente de um capital de giro robusto, né? De algo em torno de 7,5 bilhões de reais e de uma necessidade de capital de giro negativa, né, de 5,3 bilhões de reais. Necessidade de capital de giro negativa, pessoal, significa que a CSN está com dinheiro dos outros, né? Está com dinheiro em excesso, né, das contas operacionais. Mas eu vou explicar isso mais para frente. Logo de cara, eu já falo para você, é uma empresa que, sob o ponto de vista econômico-financeiro, ela é muito ok, beleza? Mas o que acontece, pessoal? A análise dinâmica de balanços é uma análise fluida, né? Eu gosto de analisar, né, os indicadores com base no gráfico. E é por isso que eu pus no gráfico. Vamos ver o gráfico, então, que tem a representação desses três indicadores. Esse gráfico, pessoal, consolida os indicadores, tá? Da necessidade, do capital de giro e do saldo de tesouraria. A linha amarela é o saldo de tesouraria, tá, pessoal? A cor do ouro, do dinheiro, da riqueza, né? A linha azul é o capital de giro, porque todo mundo, né, quer ter um capital de giro azul, né? Tranquilaço. E a linha vermelha é a necessidade de capital de giro, porque quanto menor a necessidade de capital de giro, melhor, né? E o que eu vejo quando eu analiso esse gráfico? Eu vejo uma empresa sensacional, tá, pessoal? Olha só o saldo de tesouraria lá em cima, né? Isso é uma coisa muito atípica, tá? Normalmente, em uma empresa de boa qualidade, você teria o capital de giro no lugar do saldo de tesouraria e o saldo de tesouraria no lugar do capital de giro, né? Mas por quê? Né? No caso da CSN, isso não acontece, né? E basicamente porque a necessidade de capital de giro ela é negativa, né? Então, o saldo de tesouraria, né, que na verdade é a diferença entre capital de giro e saldo e necessidade de capital de giro, ele fica absurdo, né? Por quê? Porque a empresa já tem um capital de giro muito alto e como a necessidade de capital de giro ela está negativa, né, há muitos anos, e isso já mostra uma característica estrutural do negócio, né? Da mineração Casa de Pedra, né, da CSN Mineração, né, isso mostra uma característica estrutural, então isso é muito interessante, é por isso que o saldo de tesouraria está lá em cima, soberano, beleza? Sob o ponto de vista econômico-financeiro, é uma representação gráfica irretocável, ok? Mas nós vamos analisar rapidamente a composição de cada uma dessas três contas, beleza? Vamos lá. Essa aqui é a conta do saldo de tesouraria, ok, pessoal? E quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é olhar a tendência do saldo. A tendência do saldo sempre muito positiva, inclusive agora em 2025 está batendo aí praticamente 13 bilhões de reais, né? Em segundo plano, o que eu olho? Eu olho a composição dos empréstimos e financiamentos. Para saber, pessoal, se esse saldo de tesouraria, né, que está abundante no caixa, né, que está sobrando dinheiro, se ele é oriundo de empréstimos de curto prazo, beleza? No caso, a CSN até tem empréstimos de curto prazo, estimados aí em 1,6 bilhão de reais, mas o caixa dela é sensacional, pessoal. Ela tem praticamente 14,5 bilhões de reais em caixa, beleza? Então ela pode pegar esse dinheiro, quitar esse empréstimo de 1,5 bi aqui, de curto prazo, beleza? E ainda vai sobrar 12,7 bilhões de reais. É uma empresa que, sob o ponto de vista do saldo de tesouraria, ela é sensacional, ok? Mas o que eu costumo dizer, pessoal? Eu costumo dizer que as contas do saldo de tesouraria são as mais simples possíveis, né? É o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo, tá? E os empréstimos de curto prazo, beleza? Essas contas, né, são contas, assim, pouco gerenciáveis. Não são contas estratégicas, não são contas operacionais. As contas operacionais estão na necessidade do capital de giro. As contas estratégicas estão no capital de giro próprio, né? Então, essas contas são contas, como se diz assim, isso aqui é somente, sabe quando você vai lá fazer um exame de sangue? Não sai lá o relatório mostrando para você como é que está a sua hemoglobina, como é que está o seu ferro, como é que está, entendeu?
É só isso. Isso aqui é só consequência. Nós temos que ir na causa raiz, né? Na estrutura, nas decisões estratégicas, nas decisões operacionais. E essas decisões, elas são tomadas nas contas da necessidade de capital de giro e do capital de giro próprio, tá? Beleza? Bora então para a necessidade de capital de giro. Essa aqui, pessoal, é a conta da necessidade do capital de giro, tá? E esse indicador ele é sensacional, porque ele engloba as contas operacionais, beleza? Então, pelo lado do ativo, é o quanto você receber, a conta de clientes, né? É o estoque, são os tributos a recuperar, ok? Pelo passivo é o salário, os encargos, a conta de fornecedor, esse tipo de coisa. Tudo aquilo que altera em função da venda é conta que vai ser analisada na necessidade do capital de giro, beleza? Tem uma relação muito intrínseca, muito próxima, ok? E é por isso que eu gosto de comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro, ok? No caso da CSN Mineração, em 2020, a receita da empresa era de 13,8 bilhões, em 2024, né, ela foi para 16,5. Cresceu aí seus 20%, né? Então, pessoal, era de se esperar que a necessidade de capital de giro também crescesse 20%, né? Porque se a necessidade de capital de giro é composta por contas operacionais, né? Se o faturamento aumentou, tem que aumentar a necessidade de capital de giro, né? Mas isso não acontece com a CSN, pessoal. Olha aqui, né? A necessidade de capital de giro, ela era de 929 milhões, tá? E ela passa a ser de 3,5 bilhões negativa, né? Quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu tenho, né? Que coisa muito boa, né? Isso é típico, né? Isso acontece em que tipo de empresa, né? Telefonia, né? Que tem aquela modalidade pré-pago. Primeiro você paga para depois você usufruir do serviço. Planos de saúde, né? Esse tipo de coisa, tá ok? Aqueles serviços na qual o cliente tem que pôr o dinheiro para você começar a trabalhar. E a CSN é assim, é um negócio sensacional, né? E eu vou provar para vocês que a resposta é essa mesmo, tá? Por que a necessidade de capital de giro da CSN está cada vez mais negativa? Basicamente por causa de duas contas. O contas a receber, né? Quando ela vende o seu minério, ela emite uma duplicata, ela emite uma nota, emite uma duplicata para o cliente pagar, ok? Lá em 2020, ela dava um prazo de 75 dias. E agora, pessoal, em 2024, o prazo que ela dá é de 33 dias. Então, ao longo desses anos, ela reduziu o prazo que ela concede aos seus clientes. Antes era de 75 dias, agora é de 33. Então, pessoal, ela precisa de menos dinheiro para gerar, beleza? Mas essa não é só a única justificativa, ok? Se a gente olhar as contas do passivo, nós vamos perceber que essa conta aqui, outras obrigações, ela teve uma variação muito grande, beleza? Saindo de 1,3 bi e batendo aqui em 2025 praticamente 5,5 bi. Isso aqui, pessoal, é dinheiro dos outros que está financiando a empresa, ok? Mas que dinheiro que é esse, né? Que dinheiro que é esse? Aí eu fui lá na DR, no balanço patrimonial, beleza? No passivo, e peguei a composição dessa conta outros. Olha ela aqui de cinza, ok? Ela é composta por quais contas? Basicamente, pessoal, dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, tá? Ou seja, ela dá lucro, ela fala que vai pagar os dividendos, ela vira e fala, beleza, vou pagar, tá no quanto você pagar, te pago daqui 6 meses, né? Te paga sem juros, né? Enquanto isso, ela pega esse dinheiro e gira na sua produção. Isso é muito bom, isso dá muita liquidez para a empresa, né? Para nós, investidores, nós queremos que o dividendo seja pago à vista, no dia seguinte, né? Para a empresa, não, ela quer ter prazo. Por que é importante? Porque ela tem um dinheiro que não é mais dela, a custo zero. E isso ajuda a necessidade de capital de giro da empresa a ser cada vez mais negativa, beleza? Mas olha aqui, pessoal, tem essa conta aqui que ela é sensacional. Adiantamento de clientes, 3,4 bilhões de reais. Então a CSN, além, né, de estar diminuindo o prazo de pagamento, né, dos seus clientes, né, está cada vez menor. Além disso, ela vira lá pro chinesinho lá e fala, quer meu minério? Paga adiantado, né? E é isso que acontece, né? Essa conta ela está muito alta porque existem adiantamentos de clientes, né, na ordem de 3,5 bi. Então a CSN é isso, é uma empresa que quanto mais vende, mais dinheiro ela tem, né? É uma empresa muito líquida, com a necessidade de capital de giro negativa em virtude dessa política comercial dela, ok? De diminuição, né, do prazo, né, de pagamento dos seus clientes, ok? E de pedir adiantamento a seus clientes, né? Isso é muito bom, ok? Olha que coisa sensacional, né? Onde? Me fala onde na internet que você vai achar essa avaliação, né,
da causa raiz da necessidade de capital de giro da CSN ser negativa? Em lugar nenhum, né? Só utilizando a análise dinâmica de balanço, pessoal. E é por isso que eu amo essa teoria. Olha que coisa sensacional. Eu desnudei a política comercial da CSN, ok? Numa análise de balanço, beleza? Vamos lá ver então agora o capital de giro próprio da empresa. Vamos ver se tem alguma surpresinha lá. Meus amigos, essa conta aqui é do capital de giro e quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é entender a evolução dessa conta ao longo dos anos e nós vamos perceber que o capital de giro sai de 2 bilhões de reais em 2020 e bate seus 7,5 bilhões de reais em 2025. É uma empresa que está com o capital de giro mais forte ao longo dos anos, ok? O que a gente percebe? Que sim, teve um incremento no imobilizado da empresa na ordem de 3,1 bilhões de reais aqui no mouse, ok? E que esse dinheiro, né, esse investimento todo, ele foi financiado através das contas do patrimônio líquido, ou seja, através da geração de lucro de forma autônoma, né? O capital social, ele aumentou de 6,1 para 7,4, né? Aumentou aqui 1,3 bi, mas ela também pegou mais empréstimos de longo prazo, né? Algo em torno aqui de 6,5 bilhões a mais, né? Durante esse período que a gente analisou, ok? O que chama muita atenção aqui nessa avaliação do capital de giro, pessoal, é aparecer essa conta de estoques aqui no capital de giro. Isso é muito atípico. Estoques, normalmente, é conta operacional. Estaria na necessidade de capital de giro, ok? Inclusive está lá sim, tá? Eu já mostrei para vocês, nós conversamos sobre isso. Agora, estoque na conta de capital de giro é atípico, né? E são valores relevantes. Percebam que em 2025 tem 2 bilhões de reais aqui. Eu fui tentar entender o que é isso, né? E de fato, sim, pessoal. A CSN, ela produz muito minério, ela vende parte do minério que ela está produzindo e ela está estocando, né, um volume muito grande de minério para um momento oportuno, né? Ela fazer o enriquecimento, né? Ou então desovar quando o preço estiver mais adequado para ela. Então é uma estratégia, beleza? Ela está produzindo mais do que ela precisa e está formando estoque no longo prazo. Em princípio isso é uma anomalia porque isso consome capital de giro, né? Quanto menor tiver isso aqui, essa conta nem existisse, aqui seria o ideal, né? Sobraria mais dinheiro para a empresa, né? Mas enfim, é uma política dela. De aumentar esses estoques de longo prazo, né? Isso aqui, provavelmente, pelo que eu li, ela está vinculando a utilização desses estoques de longo prazo ao ramp-up das suas plantas, dos seus investimentos de enriquecimento de minério, né? Ao invés de ser o Sinterfeed, que é um minério de qualidade pior, né? Ela vai passar a produzir de uma forma majoritária o pellet feed, que é um minério mais fino, com um percentual maior de minério de ferro, né? E depois também a pelotização, que aí você tem um processo de enriquecimento até maior, né? Então, na verdade, ela está fazendo estoque para no momento oportuno ela desovar, quer seja em produtos de valor mais agregado ou de valor de preço de menor valor, não importa, é uma política dela, ela pode fazer isso, ela tem uma situação cômoda sob o ponto de vista do capital de giro próprio. E esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico que demonstra a dívida líquida, né, o endividamento da companhia, beleza? O que tem de importante aqui? Dívida líquida negativa, pessoal. Olha aqui em 2025, né, 5 bilhões de reais, ok? Então, o que acontece? Ela tem até dívidas no longo prazo, ela tem aqui 7,6 de longo prazo, mais 1,5 de curto prazo, mas ela tem 14 bilhões de caixa, né? Então, se ela quiser, ela pega esses 14 bi, paga a dívida, né, que ela tem de curto e longo prazo, ainda sobra 5 bilhões de reais. Então, a CSN é uma rara empresa de dívida líquida negativa, né? E é uma empresa que, apesar disso, tem investido, tem melhorado a sua operação, esse tipo de coisa, né? Porque, geralmente, quando a gente vê uma empresa com dívida líquida negativa, né, são empresas que estão paradas no tempo, né? Sentadas em berço esplêndido, né? Não é o caso da CSN, a CSN tem alguns problemas aí decorrentes do preço do minério, do mercado internacional do minério de ferro, ela continua investindo, ela está investindo de forma forte, mas mesmo assim ela tem dívida líquida negativa e isso é sensacional. Pessoal, essa aqui é a análise que eu faço sobre a DRE, eu peguei somente 4 contas, que são as principais, ok? Faturamento crescente, saindo de 13,7, batendo 16,5, cresceu aí algo em torno de 20%. CMV da nossa amiga CSN Mineração está girando em torno de 50%, ok? É o normal para eles.
o EBIT, né? Essa empresa entrega na faixa de 30% de EBIT e ela vai te entregar um lucro líquido aí dos seus 20%, tá? No ano passado, pessoal, ela teve um resultado financeiro relevante, em torno de 780 milhões. Já esse ano, em 2025, ela está com um furo aqui, um buraco de 2 bilhões de reais de resultado financeiro. Mas isso aqui é predominantemente, né, se não me falha a memória, algo em torno de 1,3 bilhão de reais, proveniente de variação cambial, tá? Então, assim, não tem efeito monetário, não teve efeito para impactar o fluxo de caixa da empresa. Nós temos que esperar o ano caminhar para ver o que vai acontecer com a performance da empresa esse ano, tá? É muito complicado, é muito injusto nós analisarmos as empresas com base nos relatórios trimestrais, né? É importante deixar a empresa trabalhar para a gente eliminar o efeito da sazonalidade, né? Da gestão de estoque, das decisões estratégicas que são tomadas durante o ano, né? Então é importante nesse sentido. Mas é uma empresa bacana, uma empresa ok, e assim, bem administrada, beleza? Não vejo nenhum problema sob o ponto de vista operacional da companhia. Eu queria mostrar para vocês um estudo que eu fiz sobre preço do minério, sobre custo do minério, aliás, beleza? Vamos lá, vou mostrar para vocês esse estudo, bem interessante. Meus amigos, esse slide é uma preciosidade e ele é muito interessante e é muito difícil de achar na internet, tá? Esse slide, ele aborda o custo de produção da tonelada do minério na CSN, na Vale e na Austrália. Eu faço uma comparação, ok? Beleza? Vocês vão ficar impressionados. Vamos lá. Em relação a custo, existem três custos, três formas de você mensurar o custo. O custo C1 é o custo de produção do minério. O custo all-in é o custo de produção mais o custo de transporte da mina até o porto, ok? E o custo CFR é o custo de produção, mais o custo de transporte até lá na China, até o porto de Qingdao, ok? E o que nós vemos? Nós vemos uma Austrália que tem um custo CFR muito baixo, de 33 a 42 dólares. A Vale tem um custo CFR de algo em torno de 68 dólares, né? E a CSN tem um custo CFR de 59 dólares, né? Mas por que a Austrália tem um custo tão barato, né? Pelos três motivos que estão aqui na planilha, ok? O custo de produção do minério de ferro na Austrália está estimado de 15 a 18 dólares e no Brasil varia de 21 a 23, ok? Beleza? O custo de transporte, né, na Austrália é mais barato, tá? Mas por quê? Porque as minas na Austrália estão mais próximas do porto, tá? Então, o custo all-in na Austrália varia de 25 a 30, né? Na Vale está em torno de 47, na CSN está em torno de 38 dólares, né? Por que a Vale tem um custo tão mais caro que a CSN nesse caso, né? Porque o seu grande local produtor, que é o S11D e Carajás, está a 900 quilômetros do porto, né? Então é mais caro, né? A CSN, por exemplo, aqui ela tem a mina de Congonhas, né? A mina Casa de Pedra em Congonhas, que está a 450 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, é muito mais barato você transportar 400 quilômetros, né, do que 900, 1.000 quilômetros. Né? E é por isso que a Vale perde competitividade em virtude da sua distância em relação ao porto. Né? Mas, se for comparar com a Austrália, né, na Austrália a mina é colada no porto. Então, é muito barato levar o minério para o porto. Né? E aí, pessoal, nós temos que também levar em consideração o custo do frete internacional. É pegar o minério no porto e deixar no porto de Qingdao, né? E no caso da Austrália, esse custo é muito barato, né? De 8 a 12 dólares, ok? Por quê? Porque a Austrália está do lado da China, é muito mais próximo, né? E já o Brasil tem que atravessar meio mundo, algo em torno de 21 dólares. O que muda aqui, pessoal, é que a Vale ela tem contratos de longo prazo, né, de transporte marítimo de minério. Já a CSN não, a CSN ela é tudo no spot, né? Isso aqui faz com que ela ganhe mais dinheiro ou não, dependendo do momento, beleza? O que importa é o seguinte, o minério australiano ele tem um custo de produção que é praticamente a metade do custo de produção da Vale, beleza? E no Brasil, a CSN tem um custo de produção muito mais barato do que o custo de produção da Vale, ok? Esses são os números gerais de custo de produção de minério no Brasil. E aí, pessoal, fechamento do vídeo, beleza? Bora fazer, então, o resumão da situação econômico-financeira da empresa.
É uma empresa bacana, tá? Uma empresa que tem uma gestão muito interessante, até um capital de giro próprio bem forte, necessidade de capital de giro negativa, isso é raro. É uma empresa que está apertando seus clientes, já está apertando a chinesada, colocando adiantamento para dentro, né? Diminuindo o prazo de pagamento. É uma empresa muito líquida, cara. CSN hoje tem mais de 12 bilhões de reais em caixa, né? Uma empresa bem interessante. E uma dívida líquida negativa, né? Se você for olhar lá o balanço, pegar lá a dívida bruta, deduzido o caixa das aplicações financeiras, é uma empresa que tem dívida líquida negativa em mais de 5 bilhões de reais. Isso é interessante, né? Sob o ponto de vista operacional, é uma empresa que vai deixar todo ano aí algo em torno de 16, 17 bilhões de reais de faturamento, tá? Ela tem um CMV bem controladinho aí na faixa dos 50%, tá? O custo da mercadoria vendida. Vai te entregar um EBIT na faixa dos 30%, tá? Se não tiver questão cambial, ela vai te entregar um lucro muito robusto aí na faixa dos 25, 26%, tá? Em 2025, nós tivemos um probleminha aí em relação às variações cambiais que não possuem efeito monetário, efeito caixa, é mais efeito contábil, mas impacta no lucro. É por isso que em 2025 a empresa está no vermelho. Mas é uma empresa que operacionalmente ela é muito interessante, tá? Nota 10, vamos dizer assim, nota 9 em 10. Camisa 10 para ela, muito bem, tá? É uma empresa que tem liquidez muito baixa, ok? Para ser uma mineradora, tem uma liquidez aí na faixa dos seus 20 milhões de reais, né? Isso decorre do free float que é baixo, tá? Aí na faixa dos 9%. Quem é sócio da CSN não abre mesmo a mão da participação, né? Existem grandes grupos, né? Tanto no Brasil quanto na China, quanto no Japão, que fazem, que são acionistas perenes de longo prazo, né? Então o que sobra para a gente na bolsa é algo em torno de 9%. E aí o que acontece? Uma empresa que tem uma volatilidade maior, tem uma volatilidade aí estimada aí dos seus 45%, tá? O ponto positivo é uma empresa que vai te entregar dividendos interessantes. A média de dividendos da CSN Mineração nos últimos 5 anos está na faixa aí dos seus 13,5%, beleza? E aí, vale a pena investir em CSN? Né? Pessoal, investir em CSN é mais complexo. Você não tem que analisar somente a empresa. A empresa é bacana? É. A empresa é boa. E o mercado minério? Né? E o custo? Né? E as perspectivas de longo prazo. E é isso que nós vamos discutir agora, beleza? Bora lá. Então, pessoal, vamos separar essa parte agora sobre dois aspectos, né? Oferta e demanda, né? Em relação à demanda de minério de ferro, o que a gente percebe é que o pico da demanda, né, por minério de ferro já passou, ok? Já passou. O que está acontecendo agora é uma transição, né? A China ela está deixando de consumir aços longos e vai passar a consumir aços planos, né? Os aços longos eles estão mais orientados à construção, ok? Os aços planos automóveis, geladeira, fogão, esse tipo de coisa, né? O que acontece? Existe uma tendência então à diminuição da demanda de minério de ferro na China. E a China é praticamente aí 65, 70% da demanda de minério de ferro mundial, né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, se essa é realmente a tendência. Se essa for realmente a tendência, a gente vai ter, a nível de longo prazo, uma diminuição aí na demanda de minério de ferro a nível global, né? É claro que existem algumas outros cavalos que correm por fora, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia. Você tem que reconstruir um país inteiro, a questão da Palestina, enfim, existem essas situações que podem trazer demandas, mas assim, cara, a China é um negócio que realmente ela movimenta o mundo, né? Então, do ponto de vista da demanda, eu não acredito que nós vamos ter anos pujantes como nós tivemos nos últimos anos, né? A gente pode, for parar para pensar, né, de 1990 para cá, o minério de ferro foi a commodity que mais variou, que mais cresceu em preço unitário, em preço absoluto ao longo desses anos, né? Então, assim, seria muita pretensão nossa, né, que a gente tivesse uma expectativa que a demanda continuasse de forma altíssima, ok? E que o minério de ferro tivesse um preço unitário alto, né? Isso em algum momento vai fazer algum ajuste
nós estamos vivendo aí uma entre safra. O minério hoje ele tem um preço adequado, né? Tá aí na faixa dos $100, né? Nós vimos aí, eu falei sobre custos, né? Eu falei sobre custo CSN, custo de Vale, custo da Austrália, mesmo o minério estando a $100, né? Que a gente pode falar que mineração é uma fábrica de gerar dinheiro, né? A diferença entre o preço de venda e o custo está aí na faixa dos seus 30, se for considerar Brasil, se for considerar CSN, se for considerar Vale. Se a gente for fazer uma avaliação a nível de empresas australianas, aí o negócio é muito maior, né? O custo de produção lá é infinitamente menor, né? Volta lá no slide, lá, na parte do vídeo que eu falo sobre custo de produção. Vocês vão ver e vão ficar assustados, né? Então é o seguinte, o que nós temos hoje em relação ao Brasil, em relação ao mercado de minério, é isso, é uma demanda que na melhor das hipóteses vai continuar constante, e uma oferta que ela está crescendo, né? Existem minas que estão em fase de ramp-up, né, assim, quase operacional, tanto na Austrália quanto na África, né? Na África existe um grande empreendimento lá, Simandou, que inclusive já no passado ele era um investimento da Vale, depois a Vale foi embora e tal. Hoje é de um pool de empresas, ele foi loteado, né? Num país complicado, né? Mas enfim, isso é minério que vai chegar, né? Então, se por um lado você tem uma demanda estável, por outro lado você vai ter uma oferta crescente, né? E aí quem vai sobreviver nesse mercado são aquelas empresas, tá? Aquelas empresas que têm o menor custo de produção. Nesse caso, as empresas brasileiras, elas têm uma desvantagem em relação à Austrália, né? Eu mostrei no vídeo que na Austrália você tem custo de produção mais barato, custos de transporte mina-porto mais barato e custos de transporte porto da Austrália ao porto da China de Qingdao mais barato, né? Muito mais barato, né? Então, o produto australiano ele tem muito mais competitividade, né? Isso é muito ruim porque na medida que o preço for diminuindo, né? O que vai acontecer? Aquelas operações que têm um custo de produção mais elevado, elas vão parar, elas vão fechar. Aqui em Minas, eu sou mineiro de Belo Horizonte, a gente sempre percebe que ao longo da 040, que é a estrada que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, tem lá uma infinidade de usininha lá. Usininha não, de mina, né? Tem um monte de mina lá. E essas minas, elas abrem e fecham conforme o preço do minério, né? Se o minério cai muito, ela fica inviável, fecha a mina, né? Minas de outras empresas, estou falando de que é mina de Vale, de CSN, não. Existe aqui mais de 2, 3 dezenas de pequenas mineradoras que têm um custo de produção muito alto, que só compensa se o minério tiver numa faixa mais elevada, né? Então, no caso de CSN, é isso. Ela tem uma competitividade no Brasil para competir com a Vale, ok? Ela não tem quantidade. A Vale engole a CSN a hora que ela quiser. A Vale pode fazer dumping, se fosse o caso, né? Para tirar a CSN do mercado. Não vem ao caso. Esse tipo de mercado não funciona dessa forma, né? Mas tanto a Vale quanto a CSN têm competitividade comprometida em relação às empresas australianas, né? O custo da CSN é melhor, ok? Mas ainda não é suficiente. E para finalizar o vídeo, né, pessoal, eu falei sobre a situação econômico-financeira da CSN, que é bacana, né? Falei sobre o mercado internacional, a questão da oferta é complicado, né? Existe uma tendência de aumento da oferta, né? Por outro lado, existe uma tendência, na melhor das hipóteses, que essa demanda pelo minério fique constante, né? Então, no longo prazo, a tendência é que esse preço do minério de ferro caia, ok? Preço do minério de ferro caindo, vai cair a lucratividade, cai na lucratividade, cai dividendos, cai preço, né? Então, cara, eu acho que não vale a pena investir em CSN nesse momento. Existem outras empresas cíclicas, né? Inclusive de mineração, que são mais interessantes nesse momento, beleza? Quais empresas? Acho que vale a pena o alumínio, acho que vale a pena ferroligas, aqui no Brasil para falar de bolsa, né? E aí nós temos duas empresas, a CBA e a Ferbasa, né? Essas duas empresas estão passando por momentos difíceis também, porque o preço da commodity está muito ruim, né? Gente, tá tudo ruim hoje, né? O mundo está meio que virado, né? Ao avesso. 23, 24, 25 e principalmente 24 para 25, né? Mas é isso. Enquanto investidor de longo prazo, minério, tô fora, não vale a pena. Beleza? E aí, pessoal, gostou do vídeo? Eu trouxe alguma informação diferente para vocês? Se sim, já vale o like, né? Muito obrigado, bons investimentos e principalmente, fiquem com Deus.